A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, o vídeo de hoje é assim para falar um pouco do Davi Neto, filho, é neto, né? Neto do Davi Miranda. Glória a Deus. Mas antes eu quero ler aqui, meus irmãos, em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9 e versículo 10, que diz: E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Glória a Deus. Olha aí, meus irmãos, o perigo de você fazer algo que Deus não mandou. Nós sabemos, meus irmãos, que a intenção aqui desse rapaz era muito boa. A intenção dele aqui era muito boa, porque os boi aqui tropeçou e ele então foi segurar a arca para que a arca não viesse a cair no chão. Só, meus irmãos, que a arca, só quem podia conduzir a arca era o sacerdote da tribo de Levi, e mais ninguém podia conduzir essa arca, porque essa era a arca da aliança, e esta arca ela representava a presença de Deus. Então mais ninguém podia conduzir essa arca. Somente os sacerdotes da tribo de Levi era quem podia conduzir essa arca de um lugar para outro. E esse rapaz então ele teve uma intenção muito boa, foi muito boa a intenção dele, mas ele não estava ordenado por Deus a segurar essa arca. E Deus aí então acendeu a ira de Deus aqui, e Deus matou-lo. Olha o perigo, meus irmãos, da gente fazer algo sem Deus estar mandando. Sem a direção de Deus é um perigo muito grande. Glória a Deus. O que tem a ver isso aqui com o neto do Davi Miranda? Tem tudo a ver, meus irmãos. A gente vê os comentários por aí, que ele pintou a igreja de preto, colocou luminares como que fosse boate, para chamar a atenção dos jovens. Mas Deus mandou fazer isso? A pergunta é: Deus mandou ele fazer isso? Glória a Deus, para chamar a atenção dos jovens. Eu sei que a intenção dele foi boa, mas Deus mandou ele fazer isso? Essa é a pergunta que fica. Deus mandou ele fazer? Porque, meus irmãos, a doutrina do Senhor, ela não tem arrodeio. A doutrina do nosso Deus, ela é uma só. Nós vemos nas escrituras aquele José do Egito, filho de Jacó, o quanto ele foi obediente a Deus desde a sua mocidade. Não precisou ficar adulto para poder servir a Deus, para andar na doutrina. Ele, desde a sua mocidade, que ele foi fiel a Deus em tudo. Nós sabemos que ele foi vendido para o Egito pelos seus irmãos,
E ele ali firme com Deus, firme, sofreu aquele sedução ali da mulher de Potifar, aquele abusado ali, mas ele não se rendeu, ele continuou firme, ele fugiu ali do pecado, ele continua firme. Porque para aqueles que querem ser salvos, o objetivo é permanecer firme na palavra de Deus. Não precisa de arrodeio para se servir a Deus. A doutrina de Deus, ela é uma só, tanto para jovem como para adulto. Não tem esse negócio de dizer, vou pregar tal doutrina para jovem e tal doutrina para o adulto. Jesus não fez essa separação. Lá no capítulo 19 de Mateus, a Bíblia nos diz que um jovem veio até Jesus e ele disse, Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus respondeu para ele, vende tudo que você tem e terás um tesouro no céu. Veja, meus irmãos, que não foi fácil a resposta que Jesus deu para ele. Então, com Deus não há rodeio quando se trata do reino de Deus. Não há rodeio. A doutrina é para jovem, é para adulto. Tudo é uma coisa só quando se trata de salvação, quando se trata do reino de Deus. Então, por que esse neto do Davi Miranda vai agora inventar essas coisas que diz que é para chamar os jovens? E se me dizer que foi revelação de Deus, eu já vou logo dizer aqui que eu não acredito, porque não tem base bíblica. Não tem base. Só em você ler sobre o jovem que chegou até Jesus, você já vê que não tem base. O jovem chegou e disse, o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus ali já deu uma palavra pesada para ele. Vende tudo que tem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Essa foi a resposta que Jesus Cristo deu para aquele jovem. Então, se vir me dizer que Deus revelou, que tem que mudar algumas coisas, que é para chamar a atenção dos jovens, eu não vou crer. Por quê? Com base nas Escrituras. Glória a Deus. E esse é um recado de Deus. Eu digo recado de Deus para esse neto do Davi Miranda, porque tudo o que eu estou falando aqui é com base na palavra de Deus. Por isso que eu estou falando, recado de Deus para esse jovem, que deveria, meus irmãos, não ter feito essas coisas. O seu pai pode estar pagando um preço por causa disso. Pode estar pagando um preço por causa dessas coisas aí que inventaram, por muitas coisas que mudaram. E essa é uma das coisas que há um comentário muito grande, e que pintaram a igreja toda de preto, pintaram, meus irmãos, a igreja toda de preto, e as luzes parecendo boate, que diz que é para chamar a atenção do jovem. Mas Deus, com Deus, não tem arrodeio. Quando se trata de salvação, quando se trata de reino de Deus, não há arrodeio, meus irmãos. A doutrina é para adulto e é para jovens. Glória a Deus. Graças a Deus. Então o pai dele deve estar pagando um preço muito alto por causa de todas essas coisas. Glória a Deus. E alguém pode dizer, mas foi ele, né? O neto que fez essas coisas, não foi o Lorival. Você lembra do sacerdote Eli? Quando Deus quis falar, não falou com os filhos de Eli. Deus falou diretamente com Eli. O recado foi direto para Eli. As Escrituras nos diz que o Samuel, o profeta Samuel, ele morava ali com o sacerdote Eli. E Deus começou a falar,
Samuel. E ele corria e ia até lá onde estava Eli, achando que era ali que estava falando. E ele chegou lá e perguntou para ele o que era, o que ele queria. E ele disse: não te chamei, volta para a sua cama, vai dormir, né? E de novo a voz, Samuel. Isso aconteceu por 3 vezes. E ele, como já tinha uma experiência com Deus, percebeu que era Deus que estava falando. E disse: volta para o teu quarto. Quando a voz falar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. E ali Deus começou a falar o que ele ia fazer com o sacerdote Eli. Começou a falar do juízo que viria sobre o sacerdote Eli. Glória a Deus. E todos nós sabemos o que aconteceu com Eli e com a sua família, por causa, meus irmãos, da desobediência, por causa de fazer coisas que Deus não está se agradando. Glória a Deus. Então fica aí, meus irmãos, essa alerta diretamente para esse jovem aí. Glória a Deus. Este vídeo para sua meditação. Glória a Deus. Graças a Deus. Que não teria nada que ter mudado tanta coisa assim nesse ministério. O ministério que o seu avô pagou um preço muito alto, nas madrugadas, no jejum. E depois de 50 anos, será que foi tudo de água abaixo, tudo aquilo que ele fez na presença de Deus? Com certeza Deus aprovou. Então não teria nada que alguém chegar agora e agora de uma hora para outra querer mudar. Glória a Deus. Graças a Deus. Fica aí um alerta neste vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.